Abra a sua Bíblia, Epístola de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo de número 3, verso 17 ao 21 e o 4:1. Filipenses 3, 17 ao 21 e 4:1. Dentro de uma série de reflexões, sobre a epístola de Paulo a Filipenses, domingo passado falamos para os irmãos da possibilidade de termos aí uma receita para a felicidade, encontrar uma receita para a felicidade. E nessa noite gostaríamos de dizer sobre o tema imitadores de Cristo sempre. Imitadores de Cristo sempre. Orientações paulinas à igreja em Filipenses, que tem sido algo muito importante. Tenho lido e estudado um pouco sobre essa epístola e tenho aprendido muito através das palavras do grande apóstolo, servo do Senhor, o apóstolo Paulo, à igreja em Filipenses. É algo tremendo. E pela manhã estamos falando de uma série de mensagens dentro do livro de Apocalipse. Tem sido também interessante conhecer ali as cartas de Apocalipse, na história em torno do Apocalipse. E agora à noite continuamos um pouquinho pensando aí sobre a epístola de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 3, verso 17 ao 21 e 4:1, com o tema imitadores de Cristo sempre. Essa é a proposta que eu tenho para a igreja nessa noite. De verdade, sermos o reflexo ou o espelho da glória de Deus através das nossas vidas. Imitadores de Cristo em todo lugar que nós estivermos, fazendo o que estivermos fazendo, falando o que estivermos falando. Isso não é algo simples, como nós imaginamos ou pensamos. Porque a partir do momento que nós tomamos a decisão da nossa vida de nos espelharmos ou pelo menos refletirmos a imagem de Jesus Cristo em nós, é porque nós tomamos a decisão, há algum tempo atrás, em permitir Jesus Cristo habitar em nós na pessoa do seu Espírito Santo. Isso é um passo solene, muito sério, que o ser humano toma na sua vida, para que ele possa viver a vida que Deus dá ao ser humano através do sacrifício de Jesus Cristo. Então o homem decide, escolhe, não, eu quero permitir que Jesus Cristo venha morar no meu coração, que seja Ele o Senhor da minha vida. E aí, nesse passo sério e solene, esse homem ou esse ser humano, ele tem então a responsabilidade de fazer com que essa imagem desse Cristo Jesus seja de verdade vista nele. E é uma responsabilidade. Primeiro porque nós somos seres humanos. E se falando dessa questão exatamente de ser exemplo para alguém, discutir isso hoje nos momentos, no tempo que a gente está vivendo hoje, isso é bastante complexo nos dias atuais. Primeiro por quê? Quando eu falo que não é simples, porque quando a gente quer ser exemplo ou refletir a glória de Jesus nas nossas vidas, é como que se a gente se tornasse uma pessoa que fosse apontada por aqueles que desejavam ser como nós, pelo fato de nós termos responsabilidade, de sermos íntegros, honestos, de termos ideias, palavras e ações que de verdade são dignas de serem repetidas por outro. E é basicamente a mesma coisa quando nós refletimos a imagem de Jesus Cristo. Se a gente vê Jesus, a sua forma de ser, de agir, a sua forma de conviver com as pessoas, e aí desejamos ser cristãos e permitir que Jesus habite na nossa vida, é porque a gente quer replicar o que Jesus fez, ou pelo menos viver como Jesus viveu. E aí isso faz com que nós também nos tornemos exemplos e alvo de muitas coisas. Geralmente, quando um cristão, um protestante ou um cristão tropeça numa palavra, o primeiro apontamento, mas você não é crente? Não é assim que as coisas acontecem? Então ser exemplo hoje é algo muito complexo. Mas eu quero convidar os irmãos a que nós nos tornemos imitadores de Cristo sempre nas nossas vidas. Sempre. Isso pode custar para nós algumas coisas que precisam serem pensadas hoje neste lugar. Pode custar a nós, por exemplo, abdicar de determinadas partes das ações que nós realizamos, ou pensamos, ou queremos para nossas vidas, como sendo boas para nós e ideais para nós, mas que na verdade em nada refletem a imagem do Senhor Jesus Cristo. E aí está na hora então da gente tomar uma decisão.
Eu quero convidar a igreja hoje, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, guiados aí pelo apóstolo Paulo, a igreja em Filipenses, que nós nos tornemos imitadores de Cristo sempre na nossa vida. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Diz assim o texto da palavra do Senhor em Filipenses capítulo 3, verso 17 ao 21. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, e que Ele mesmo nos direcione, não é? Aquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós essa noite. Eu estava lendo um livro recentemente, né? James Houston é o nome do autor. O livro chama-se O Discípulo. E há uma frase nesse livro que ele diz o seguinte, ou melhor, uma pergunta que ele faz o seguinte: se você, cristão, não imita a Cristo, a quem você está imitando? E essa pergunta, ela está dentro de um contexto exatamente do processo de discipulado, né? Do discípulo de Jesus, a imagem e semelhança do Senhor, que foi gerada pelo próprio Deus no ser humano. E ele diz que quando esse discípulo ele imita a Cristo Jesus, ele, neste momento, ele está refletindo, sendo o reflexo daquilo que de verdade Jesus Cristo é. E aí ele demonstra que nós passamos a amar como Jesus ama, nós passamos a falar como Jesus fala, nós passamos a viver como Jesus vive. Então nossas ações, intenções, nossas verdades são aquelas as quais Jesus Cristo ensinou. E quando Houston pergunta isso, é porque na verdade existe o discípulo que não tem essa característica de imitar o Jesus Cristo, ou pelo menos demonstrar a sua identidade de Jesus. E aí ele cita aquele texto que diz o seguinte: a boca fala o que o teu coração está cheio. Ou seja, você vai dizer ou viver o que de verdade está dentro de você. Se você dentro de você tem Jesus Cristo na pessoa do seu Espírito Santo, o desejo é de que tudo que reflita dessa sua relação com Jesus está diretamente ligado ao Senhor Jesus Cristo. Mas se ao contrário disso, mesmo sendo religioso, a ideia é totalmente diferente. E é exatamente isso que nós lemos do texto do apóstolo Paulo a Filipenses, lá do capítulo 3, 17 ao 21. Paulo, ele está dizendo uma coisa que eu acho essencial e interessante. Ele está dizendo o seguinte: a minha identidade, o meu eu, o meu caráter, as minhas ações, a minha palavra, é exatamente o que ele está dizendo no versículo 17. A minha ação e a minha palavra refletem a luz. E aí aquilo que eu já disse algumas vezes, inclusive citado pelo próprio teólogo da modernidade Karl Barth, reflete a imago Dei, a imagem de Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu falo e tudo que eu penso, a minha ideia e a minha proposta é refletir a imagem de Cristo. E aí uma das questões que eu acho também bacana nessa realidade de refletir a imagem de Jesus é que Paulo não está falando isso como algo de soberba, não. Pelo contrário, ele está falando isso como dependência de Deus, porque ele sabe que melhor é glorificar a Deus na vida dele do que viver em glória. E muito mais do que isso, ele chama as pessoas, ele convida as pessoas a seguirem o seu próprio exemplo. Que na verdade, ele estaria tendo exemplo de Jesus. Ele fala: eu quero que vocês também se espelhem e sigam esse mesmo exemplo. Porque se vocês andarem em retidão, se vocês andarem em submissão, se vocês andarem debaixo da admoestação e da vontade de Deus, vocês serão muito abençoados. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é tremendo, maravilhoso. Olha que
grandioso seria a igreja cujo reflexo é da imagem de Jesus. Imagina que grandioso seria a igreja reunida em adoração ao Senhor Deus, não só enquanto está intracorpos dentro do seu templo, mas também vivendo Jesus em todos os lugares, nas disputas, nos desalinhos, nas crises, nos problemas e em todas as lutas que essa pessoa possa estar enfrentando. Na verdade, Paulo disse: eu tenho um coração imitador. O meu coração, ele imita Jesus, porque eu amo Jesus e sei que Jesus é o protótipo perfeito de ser humano para esse tempo. É como se fizesse uma produção em série, Jesus Cristo fosse o cristão, o protótipo a ser seguido por todos, repetido por todos. Ele diz: eu quero ter esse coração, eu tenho esse coração imitador de Jesus. E muito mais, eu digo que vocês também devem ter esse coração. Quero fazer agora uma pergunta então, para cada um de nós aqui. Não precisa me responder não, mas fica na sua mente. Qual tem sido então a sua maior ambição hoje? Qual é a maior ambição da sua vida hoje? Qual que é o maior projeto que você tem? E aí, eu quero complementar a pergunta. Esse projeto, ele engloba Cristo Jesus e as suas prioridades? Ou eu prefiro apresentar a minha maior ambição e meu maior projeto como aquilo que eu quero essencialmente para mim, porque eu estou precisando para esse tempo? Então são as minhas prioridades. Isso é uma pergunta que talvez muitos de nós pensássemos em responder a seguinte questão: não, eu quero botar Cristo em todas as coisas que eu for fazer. Cristo é minha prioridade, Ele está em primeiro lugar, e aí possa ser a resposta de cada um de nós. Mas nós mesmos sabemos, sendo honestos conosco mesmo, que nós temos as nossas prioridades, que muitas das vezes elas se tornam muito mais prioridades do que aquelas que Jesus tem nos apresentado. A gente precisa ser honesto com a gente. Isso é integridade, isso é honestidade. É assim mesmo, a gente é ser humano. E isso faz com que a gente possa entender a seguinte questão: Jesus Cristo precisa ser aquele o qual nós queremos seguir e servir, não para que nós sejamos honrados ou exaltados, mas para que a glória dele seja vista em nós. E aí, todos queiram, como diz o apóstolo Paulo, me imitarem, serem como eu, porque eu sou imitador de Cristo. Agora, essa característica, né, ela tem sido deturpada ao longo do tempo. A sociedade cristã evangélica, as igrejas têm deturpado isso. Tem muita gente imitando aí líderes, não porque imitam Cristo, mas porque, na verdade, eles apresentam fórmulas mirabolantes e milagrosas para que a sua vida possa ser mudada nesse tempo terreno. E aí, vou repetir uma frase que disse em alguns sermões passados, né? Quando nossas prioridades estão nas coisas desse tempo, dessa terra, nós estamos perdendo o foco do que de verdade precisamos priorizar na nossa vida. Sabe por quê? Porque tudo nessa terra, irmãos, é efêmero, passageiro. Tudo tem seu tempo determinado. A dor tem o tempo determinado, a tristeza tem o tempo determinado, a alegria tem o tempo determinado, a riqueza tem o tempo determinado. Então tudo isso é efêmero, passageiro. Há de um dia passar. E a prioridade real, que é a glória de Deus para morar eternamente no céu, se essa está em segundo plano, nós nunca chegaremos lá. Nessa noite, então, imitadores de Cristo sempre, porque nossa visão, nosso foco, nossa vida, nosso ser, nosso agir, nosso pensar, nosso falar é Cristo. E sendo Cristo, a glória de Deus nos será aberta naquele glorioso dia para que a gente possa cantar no lar celestial com o nosso Salvador, dizendo assim: Pai, eis-me aqui porque o Senhor me deu tudo aquilo que eu não merecia, mas pela Tua graça eu alcancei porque eu fui fiel. Eu fui fiel. Eu mantive a integridade da Tua imagem enquanto eu vivi. Nossa fonte é Cristo. E nós somos dele. E é ele que vai dar a força que a gente precisa. Amém, igreja? Deus tem chamado a sua igreja para que a sua igreja seja imitador de Cristo. E, na verdade, não só chamado para ser imitador de Cristo, mas exemplo vivo do Evangelho para a sociedade que nós vivemos. Exemplo vivo do Evangelho. E uma das coisas que eu vejo exatamente nesse versículo 17, quando Paulo diz: irmãos, sede meus imitadores, e observai, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em vós, e observai os que andam. Eu vou fazer na versão para hoje,
que andam segundo o modelo que temos em nós, que tendes em nós, pelos quais assim andam. O apóstolo Paulo diz algumas coisas sobre a realidade de imitadores ou imitação. Eu fui pesquisar sobre essa palavra, né? A palavra é imitador, e aí eu vi, daqui a palavra vem de origem latina, do latim, imitatione, seria essa palavra no latim. E ela tem um significado que eu achei muito interessante. Imitatione significa o seguinte: reprodução ou cópia de qualquer modelo normalmente mais valioso ou melhor. Então, na verdade, a imitação do latim, do original latim, ela está dizendo o seguinte, que o que vai acontecer depois no processo de imitação é uma reprodução ou uma cópia idêntica àquilo que vem antes, mas que normalmente ele tem mais valor do que a própria cópia. Percebe? Então, é algo nesse sentido. Aí eu fui mais além. Aí eu vi imitare, que é exatamente do latim imitação. Então, imitar significa reproduzir. Imitação, tomar como modelo, copiar, seguir o exemplo de. E aí eu fui mais além. Eu queria ver essa expressão lá no grego, exatamente nesse texto do apóstolo Paulo, dos imitadores. E aí eu achei a palavra antigrafia. E antigrafia, ela tem um sentido que eu achei muito interessante para esse termo, para dizer o seguinte: sede meus imitadores, como eu também tenho cuidado, ou seja, como eu também imito Jesus. Antigrafia, ela tem o sentido de uma impressão deixada em algo quando leva uma pancada, como se fosse uma marca, sabe? Como se houvesse ali uma marca. E aí daí surge a ideia de uma nova imagem, de alguém que seguia Paulo como seu modelo. Então ele foi marcado com aquela passagem dele ou com aquela forma dele de ser. Então eu me peguei no antigrafia. Na verdade, o imitador lá do grego, que é semelhante a uma marca. E a pergunta que a gente faz nesse aspecto é a seguinte: estamos marcados com o caráter, com a glória, com o ser de Jesus Cristo nas nossas vidas, desde o dia em que nós o recebemos como o único Senhor e Salvador, ou esta marca não existe, ou ela está ofuscada? Paulo agora diz o quanto é importante, né, ser esse reflexo dessa imagem, porque desta feita, havendo essa marca ela impactava todo mundo que olhava para Paulo. Ela trazia algo que mexia com as pessoas, principalmente em entenderem a estrutura do relacionamento. Quando alguém está em Cristo, e ela é nova criatura, esse alguém, ele se torna uma pessoa totalmente diferente do que o seu tradicional, do que a cultura social, do que o consenso social prega relacionado a pessoas. Quando essa pessoa está em Cristo e busca ser exatamente esse imitador de Cristo, todos olham para ele e dizem que ele é alguém que tem a capacidade de perdoar, de amar, de se relacionar como nenhuma outra pessoa, senão o próprio Jesus. E isso é tremendo. Eu estava vendo essa questão e vi que existem algumas dificuldades para que a gente possa exatamente viver assim. Principalmente para poder reconhecer as nossas limitações e o nosso pecado. O ser humano, quando tem Jesus Cristo como seu foco, como a sua imagem a ser refletida, ele vai esbarrar em determinadas situações da sua vida que são extremamente complexas. Os seus desejos, os seus sentimentos, as suas impressões de mundo, suas vontades, né? A sua capacidade e as suas necessidades vão esbarrar com aquela imagem gloriosa de Jesus que precisa ser refletida na nossa vida. Isso mexe com o nosso pensamento. Você quer ver uma coisa simples e pequena? A Bíblia vai chamar de o pai da mentira como o próprio Satanás. E vai dizer que todos aqueles que falam mentira se fazem filhos de quem? De quem? Do diabo. Ou seja, se a mentira tem por pai o diabo, todos aqueles que absorvem para si como vida diária a mentira, se tornam filhos de quem? Do próprio diabo. É a verdade, porque usam daquilo que é dele, que é natural dele: mentir, roubar, matar, destruir, são características do nosso inimigo. E às vezes nós praticamos a morte quando falamos mal de alguém ou quando falamos acusações contra pessoas. E aí nos tornamos exatamente aqueles que praticam o que de verdade é contra
a imagem de Jesus Cristo. Essa é a questão. A gente precisa refletir a imagem da pureza e da glória de Deus. E mexendo com o nosso brilho, com o nosso ser, a gente precisa pensar o seguinte: em que áreas da minha vida eu preciso abandonar nesse lugar, para que de verdade eu seja espelho da glória de Deus, e esse mundo olhe para mim e fala: puxa vida, eu quero ser como um irmão, eu quero ser como uma irmã. Você é íntegro, você é honesto, você é inteligente, você é verdadeiro, não há mentira na tua palavra, eu posso dar crédito à tua palavra. E houve tempos, né? Antigamente aí se falava exatamente que quando a pessoa era crente, né, chegava lá e dava a palavra, e a palavra do crente tinha valor. Hoje a palavra já não tem quase valor nenhum para muita gente. Imagina, irmãos, se essa igreja fosse de verdade imitador de Cristo sempre, em todas as suas ações, palavras e intenções, o quanto valorosa ela seria, não só para o Senhor da igreja, mas para essa sociedade que está acostumada com a corrupção, com a iniquidade, com a maldade, com valores que ferem totalmente aquilo que o Senhor tem dito, para que o povo, a vida das pessoas seja melhor. O profeta Isaías, no seu capítulo 6 do seu livro, verso 5, ele se depara com Jesus e diz, com Deus, diz o seguinte: ai de mim, estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e estou habitando no meio de pessoas de impuros lábios. Quando o profeta Isaías se confronta com a pureza e a grandeza de Deus, ele diz: olha, eu sou pecador e estou passivo de morrer, porque a sua glória é tremenda, não há capacidade disso estar em mim, mas o Senhor purifica todo aquele que nele crê. Amém? Eu vou te contar uma história, não sei se os irmãos conhecem, se já ouviram falar de David Livingstone. Alguém já ouviu falar David Livingstone? 1813 a 1873 é o período de vida dele. Nasceu em 13 de 1813 e morreu em 1873. Diz a história que o corpo de Livingstone, ele está sepultado exatamente lá na abadia de Westminster, lá em Londres, onde se sepulta lá os reis e os grandes líderes. Mas o seu coração, ele está sepultado na cidade de Chitambo, na África. E aí, por que isso está acontecendo? Eu achei interessante porque Livingstone, ele decidiu então ouvir a voz do Senhor, e ele queria ser reflexo da imagem de Deus e anunciar o evangelho aos povos africanos. E ele vai, e durante cerca de quase 20 anos, ele vai para aquele país, visitando as cidades, aprendendo o dialeto e anunciando a palavra. No final de sua vida, no ano de 1873, para ser preciso, no mês final de abril, ele faz uma última jornada. Ele queria fazer uma viagem, e essa viagem era exploratória por um rio chamado Luapula. Esse rio, para alguns, era a nascente do rio Nilo, e ele queria confirmar se de verdade era do Congo ou se era do Nilo. Mas chovia muito naquele dia, e o barco então balançava, e ele estava já sofrendo com muitas dores. Primeiro porque, ao longo da sua história, ele teve aproximadamente 27 febres da floresta. Nesse período, ele encontrou com o leão, e para se defender, ele botou o braço e o leão mastigou o seu braço. Então ele andava com uma tipóia, com o seu braço defeituoso. Além disso, sofreu alguns ataques e várias outras pressões. E já ao longo dos seus 70 anos, ele estava bem debilitado. E nesse dia chovia muito, ele estava sofrendo ali de dor no barco, e as pessoas então decidiram parar em Chitambo, que era a cidade final. Lá, os ajudadores que estavam com ele construíram uma cabana para que ele pudesse morar. Isso no dia 30 de abril. Na madrugada do dia 1º, por volta de meia-noite e pouca, a secretária dele foi até lá para saber se ele estava precisando de alguma coisa, porque ele estava chorando e sofrendo muito. E lá o encontrou de joelho na cama orando. E ela falou: esse homem é um homem de oração, né? Eu quero na minha vida viver como esse homem de oração. Mas como ele estava demorando muito na oração, ela foi cutucar nele. E ela percebeu que ele tinha morrido orando. E olha a frase que ela disse ao perceber isso: orou durante toda a sua vida enquanto aqui viveu, e partiu dessa vida de uma forma sobrenatural, orando. E ouvir uma palavra dessa, um exemplo de alguém que amava conversar com o Senhor e pregar a sua palavra, o seu legado, a sua história, marcou o que de verdade ele foi anunciar. Ele era o reflexo do próprio Jesus Cristo.
Diz a história que mandaram outro missionário para poder substituir David Livingstone. E ao longo da sua primeira mensagem, porque Livingstone reunia milhares e milhares de pessoas, ele parou ali num determinado lugar e chamou: irmãos, pessoas, eu vim aqui para anunciar Jesus para vocês. E a resposta que ele ouviu: Jesus andou entre nós, falando da sua palavra e do seu amor, através de David Livingstone. Já pensou, irmãos? Os irmãos serem identificados como aqueles que dizem o seguinte: Jesus tem andado entre nós. Eu tenho visto Jesus no trabalho onde eu estou. Eu tenho visto Jesus na faculdade, na escola, no bairro, na minha comunidade. Porque vocês são o reflexo da imagem do Senhor Jesus Cristo. E essa imagem precisa ser refletida, não para a honra ou para o orgulho pessoal, mas para a glória desse Deus tremendo e maravilhoso que habita no coração de nós. Para isso, nós precisamos viver a imagem do Senhor sempre. Refletir a imagem do Senhor sempre, no nosso andar, no nosso falar e no nosso agir. Imitadores de Cristo, é o que o apóstolo Paulo diz, e não inimigos da cruz. Há uma canção, né, que eu acho que muitos dos irmãos conhecem, né, e eu gosto muito também dessa canção, que fala o seguinte: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta canção, ela deve mexer com o nosso coração. Muitas das pessoas falam que a cruz é o símbolo da maldição, e verdade o é. A cruz é o símbolo da maldição. Mas uma coisa que precisa ser clara na mente da igreja de Cristo é que o meu Senhor, o Senhor da igreja, o meu Salvador, se fez maldito no meu lugar para que eu fosse bendito para a glória do nome dele e tivesse a salvação. Isso é tremendo. E essa mensagem, nós precisamos amar essa mensagem, pregá-la e anunciá-la onde quer que nós formos. Porque amando a mensagem da cruz, nós não nos tornamos inimigos dessa palavra. E aí o verso 18, o verso 19 vai dizer o seguinte: muitos há dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo, chorando, eles são inimigos da cruz. O que isso significa? Pensar sobre esta palavra. Paulo está usando aí a palavra choro, e aí, na verdade, em favor daqueles que nutriam na sua vida, mesmo sendo chamados cristãos, nutriam na sua vida conduta que era incompatível com a conduta daquele que foi na cruz do Calvário. Por isso ele fala: eu vos digo isso chorando, que eu vejo inimigos da cruz. Pessoas que se dizem vestidos do Evangelho do Senhor, mas na verdade, na prática, nada tem a ver com isso. E por falar em nada tem a ver, uma das frases mais cruéis que surgiu exatamente no seio da igreja do Arraial Cristão é a palavra nada tem a ver, não tem a ver. Ah, não, pastor, isso não é assim, não tem nada a ver, né? Sai ali, está aqui, fazer isso assim, isso não tem nada a ver. É uma das frases mais cruéis que já aconteceu. Sabe por quê? Porque pelo nada a ver, tem muito crente tendo vida incompatível com a cruz de Cristo. Com aquilo que o Senhor colocou como ideal e verdadeiro para uma vida saudável, pura e santa. Não tem nada a ver, mas é incompatível. Pode ter certeza disso. E uma vez também, o pastor da PIB de Curitiba, né, trouxe uma mensagem há cerca de uns 15 anos atrás, se não me falha a memória, que o título era A Iniquidade Instituída. A iniquidade sendo institucionalizada no seio da igreja, das organizações e das instituições como algo normal e natural. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. E aí tem misturado as coisas e a vida santa se complicando com a vida não santa e algo se tornando a cada dia mais difícil. Pense nessas posturas, porque o apóstolo Paulo diz que ele tem chorado. Ele chorava em ver aqueles que se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Muitos, inclusive, dizem que essa mensagem da cruz é a verdadeira loucura. E eu louvo a Deus por isso. Porque o próprio apóstolo Paulo, no seu capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 8, ele diz o seguinte: porque a palavra da cruz, para aqueles que estão perecendo, é loucura,
mas para nós os que cremos é o poder de Deus. Eu louvo a Deus, exatamente pelo que diz da cruz, que a inimizade com esta mensagem, a inimizade com o Senhor que foi na cruz, não pode ser coerente com a mensagem do Evangelho que precisa ser refletida na nossa vida. Pureza, santidade, mansidão. O apóstolo Paulo, ele preocupava tanto com essa questão da mensagem da cruz. Eu separei aqui alguns itens, principalmente da grande súmula teológica de Paulo, que é Romanos, quando ele diz que o seu evangelho era a própria mensagem da cruz, que o seu ministério era anunciar a pregação do Jesus crucificado, que o seu batismo era a indicação da sua própria morte, como homem, como pecador, e que a ceia do Senhor para ele era a proclamação da morte de Cristo e a sua ressurreição para todos aqueles que creem que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Paulo estava convicto da sua salvação. Paulo tinha certeza de que Jesus Cristo estava dentro do seu coração. Alguns anos depois, o próprio apóstolo Paulo, vai escrever aí toda essa estrutura desse manifesto teológico, que inclusive foi início para uma chamada revolução religiosa, a chamada Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517, Paulo vai enfatizar que o crente precisa entender que a mensagem da cruz tira o homem do pecado e faz com que o homem se assente no trono de glória, salvo para toda a eternidade. Agora ele precisa, enquanto aqui estiver, manifestar a glória e o poder de Deus na sua vida em todos os dias do seu viver, seja no seu pensar, no seu falar ou no seu agir. O grande teólogo também, John Stott, diz o seguinte em um dos seus escritos: se a cruz de Cristo for alguma coisa para a mente, certamente será tudo. A realidade que é mais profunda e o mistério mais sublime. A pessoa chega a perceber literalmente toda a riqueza e a glória do Evangelho, e tem aí o seu centro, Jesus. A cruz é o pivô, como também o centro do pensamento do Novo Testamento. E, sobretudo, é um marco exclusivo da fé cristã, o símbolo do cristianismo e a sua estrela polar, onde ele deve se mirar e dizer o seguinte: o meu Salvador passou naquele lugar para que a minha vida fosse mudada. O meu Salvador passou naquele lugar para que a minha vida fosse mudada. E a minha vida mudada, o meu Salvador deseja que a partir da mudança da minha vida, outros também possam desejar mudar. E eu preciso, então, dar testemunho. Eu preciso viver para a glória do meu Salvador, e eu preciso manifestar que Ele está em mim e me faz a cada dia santo como Ele é santo. Muitos de nós têm se afastado da santidade do Senhor por conta exatamente de nos tornarmos verdadeiros inimigos dessa mensagem da cruz, deixando de lado o compromisso que assumimos ao receber Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, para a glorificação do seu nome, a fim de satisfazer os nossos deleites. Por fim, há uma mensagem implícita nesse texto, especialmente nos versos 20, 21 e 4:1. É a mensagem de que a pátria de cada um de nós não é nesse reino aqui, efêmero e passageiro. A nossa pátria é a mansão celestial no céu. Verso 20 diz: a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará todo o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E ele diz, o que lemos na semana passada: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais firmes no Senhor, amados. Essa é a convocação dos que são chamados servos do Senhor, a convocação de entenderem o seguinte: esta pátria a qual nós vivemos, ela é passageira e limitada, mas a celestial, que é eterna, está sendo preparada, está pronta para aqueles que seguirem confiados e firmes no Senhor por todos os dias de sua vida, que testificarem e que testemunharem de que vivem nesse mundo, não por interesses ou por prazeres ou por outras realidades,
dificuldades, mas que sim, que são abençoados nesse mundo porque desejam glorificar a Deus na vida, enquanto aqui viverem. Esses sim herdarão a pátria celestial, a pátria que todos nós ansiamos um dia estar. Sabe, muita gente vem para a igreja buscando coisas, muita gente vem para a igreja buscando solução, mas muita gente não tem vindo à igreja para de verdade encontrar o Senhor da igreja. Desejam que Ele nos abençoe, mas desprezam o abençoador. Essa é a mensagem que o crente precisa viver na vida, da seguinte questão: olha, eu quero o abençoador na minha vida, porque Ele é tudo o que eu preciso para me fazer como Ele, a fim de que eu reflita a sua glória, e a glória é dEle, para que todos percebam que só há um caminho, uma verdade e uma vida: Jesus Cristo. Queridos, a vida que Paulo apresenta, ele diz que sofreu, que chorou, mas uma das coisas que ele também afirma é que em tudo e em todos os momentos, ele conheceu um Deus que era vivo e verdadeiro e que cuidava dele. E se nós somos os verdadeiros espelhos da glória do Senhor, imitadores de Cristo sempre na nossa vida, passe o que passar, viva o que viver, Deus é o seu amigo, a sua força e o seu sustento por todos os dias da sua vida. Sobretudo, procure colocar Deus, Jesus Cristo, como o protótipo que fará com que você mostre para esse mundo que o melhor e maior caminho, mais importante da vida do ser humano, é seguir Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou do meu Senhor. Será que nós podemos repetir isso? Queridos aí fora, pessoas, olhem para mim, me imitem, porque a minha vida reflete a vida do meu Senhor e do meu Salvador Jesus Cristo. Olhem para mim, façam como eu faço, sejam como eu. Encerro fazendo aqui minhas palavras, as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja em Corintos, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18. E eu quero dizer isso para os irmãos. Paulo diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Amém. Que a igreja possa, de rosto descoberto, refletir essa gloriosa imagem por onde quer que ela esteja. Não só enquanto está reunida, mas principalmente quando não está reunida como igreja neste lugar. E aí, chamar as pessoas a serem nossos imitadores, porque nós recebemos do Senhor a vida que nós devemos viver. E esta é a vida que nós vivemos porque é a melhor vida e é a que nós desejamos para todos. Amém? Seja para os nossos filhos, cônjuge, familiares, vizinhos e amigos, refletir a glória do Senhor. Curva a sua cabeça, meus irmãos. Nós vamos orar ao Senhor, e os irmãos estarão aqui também para encerrar com o nosso pós-lute dessa noite. E eu gostaria de convidar a igreja a estar orando. Quantas vezes essa imagem do Senhor for ofuscada por nossas dificuldades e limitações, mas hoje é o dia que o Senhor nos chama à responsabilidade para que nós possamos ser o espelho da glória do Senhor e refletir essa imagem plenamente. Eu quero te convidar a ser a cada dia plenamente na sua vida. E é um desafio que eu faço, porque esse compromisso você não está assumindo comigo ou com a igreja. Eu estou desafiando no nome de Jesus, para que você possa, neste lugar hoje, deixar tudo que impede que esse reflexo glorioso e grandioso da glória de Deus seja pleno na sua vida, como espelho mesmo. Deixar aqui as nossas dificuldades, nossas limitações, aquilo que macula essa imagem. E a gente sabe que faz isso. Às vezes a gente é ofensivo, às vezes a gente é difícil de lidar, às vezes a gente é muito complexo. Mas no nosso coração, nosso maior desejo hoje não é satisfazer as minhas prioridades, mas me colocar na prioridade de Deus, que é me tornar como Ele, refletindo a imagem dEle, restaurada a imagem dEle no meu coração, para que a glória seja dEle e as pessoas desejem viver o que eu vivo, não simplesmente porque eu falo, mas porque eu vivo.
Se há por acaso algum irmão ou irmã que deseja reafirmar essa aliança com Deus nessa noite e sente que precisa mesmo de um toque do Espírito Santo para revitalizar essa imagem refletida como espelho na sua vida, eu quero orar por você. Se alguém, é só se manifestar levantando uma de suas mãos, eu quero orar. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe você. Deus abençoe os irmãos. Lá atrás, Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Pode abaixar a mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, pequenino. Deus te abençoe. Nós vamos então orar no nome de Jesus. Deus abençoe você, meu filho. Lá em cima também. Mais alguém? Deus abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Eu vou orar pela sua vida, sabe por quê? Porque eu também preciso que Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe. Preciso que o mundo veja Jesus Cristo em mim. Os meus parentes, os meus amigos vejam. E se é isso que você deseja, eu quero orar por você. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, pequeno. Deus te abençoe também. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te adoramos por tudo que vimos e ouvimos da parte do Senhor neste lugar. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estar diante da Tua presença, sendo convencidos pelo Teu Espírito Santo, da Tua presença excelsa, grandiosa, santa, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. E agora, Pai querido, no nome de Cristo Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pelos Teus filhos e filhas que suas mãos levantaram neste lugar, declarando, ó Deus, que desejam ser o espelho da glória do Senhor onde quer que estejam. Portanto, Pai querido, reflita a Tua glória na vida dos Teus filhos. Cura, Senhor. Sara, Senhor. Liberta, Senhor. Transforma, Senhor, para o louvor da Tua glória. E que não só os Teus filhos sejam alvo dessa graça, mas suas famílias, projetos, sonhos e intenções. Assim nós te clamamos, ó Deus, pela Tua igreja reunida, que a Tua igreja possa ser a cada dia a agência a anunciar as boas novas do Senhor, com santidade, pureza e submissão. Toma também a minha vida, meu lar, minha família, toma as nossas vidas, a Tua igreja nas Tuas mãos, e nos conceda, ó Deus, uma semana ricamente abençoada. Livra-nos do mal, perdoa os nossos pecados, e agora, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, o Filho, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas sobre os Teus filhos e filhas que suas mãos levantaram neste lugar nesta noite, sobre a igreja do Senhor reunida e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém.